Marcel, falando da tua candidatura e do que propõe a tua candidatura, entendo eu, e a gente está nessa defesa aqui, para a gente se livrar do que disse a Adriana, dessa continuidade, mas para a gente ter a possibilidade de experimentar, sem nenhum trocadilho novo, né? Experimentar algo que vai ao encontro daquele discurso que a gente defende, dos valores, da tua coragem, da forma como você se coloca, e certamente isso deve incomodar aqueles que estão tendo que olhar para este acordo e ver Hugo Motta como o outro lado dessa história, né, Marcel? Sem dúvida. O que me incomoda também, viu, Pitoli, é que as informações são desencontradas. Eu sou muito claro, você me conhece, né? Preto no branco. As pessoas podem discordar de alguma opinião minha, mas eu tenho opinião, eu tenho posição, e ela é a minha posição até o fim, a menos que eu seja convencido do contrário. Hugo Motta não fala, por exemplo, da anistia. Vocês já viram ele falando disso? Na direita dizem que vai ser pautada, e por isso seria uma justificativa para votar nele. Na esquerda, o líder do PT disse que o acordo com ele é de que não vai ter anistia. Em quem a gente acredita? Só daria para acreditar se ele falasse, na minha opinião. Porque, de acordo de bastidor, viu, Pitoli, eu já estou cansado de ver as pessoas arrependidas. Porque houve muito acordo de bastidor feito, por exemplo, para a eleição do Arthur Lira, e não foi cumprido. A anistia mesmo que estava lá na CCJ era para ter sido aprovada lá, e o Lira chamou a sessão na Câmara lá, chamou a ordem do dia para parar o processo num dia, depois de uma obstrução dos partidos de centro, justo aqueles que apoiam o Hugo Motta, certo? E depois de vencida essa obstrução, o Arthur Lira foi lá e criou uma comissão especial, e disse que essa comissão especial ia tratar do tema, e nos bastidores, viu, Pitoli, se dizia que até 10 de dezembro a situação ia estar resolvida. Eu ouvi isso claramente de deputados nossos. Não, tá tudo certo, já foi combinado entre as pessoas aí que têm poder, dia 10 de dezembro a situação da anistia vai estar resolvida para que o próximo presidente, né, não precise tratar desse assunto. Foi resolvido? Claro que não. Isso me deixa profundamente triste, em primeiro lugar, porque essas pessoas estão sendo utilizadas como instrumento de barganha política. Pessoas que estão sofrendo tortura psicológica, para começar, como nós mesmos comentamos lá em Washington. Pessoas que estão presas com tornozeleira eletrônica, pessoas que já perderam familiares, inclusive um na cadeia, porque faleceu o Clesão lá. Nós temos gente no exterior, sem passaporte, sem possibilidade de voltar para o Brasil. E essas pessoas todas, a Débora dos Santos, que não consegue ver os seus filhos, vai fazer 2 anos, aliás, fez do 8 de janeiro, porque perdeu o anel com batom que foi apagado no dia seguinte. Condenações absurdas. E essas pessoas estão sendo usadas para instrumento de barganha política. Se tivessem empatia com essas pessoas, todos esses líderes que hoje declaram apoio a Hugo Motta já tinham resolvido ano passado. Mas eles sabem que, lamentavelmente, a crueldade do PT e do Lula, que não tem nenhum tipo de empatia com as pessoas, é que mantém elas reféns desse processo todo para poder continuar no poder sem que nós tenhamos as multidões na rua como tivemos no passado. Então isso é muito triste, viu, Pitoli? Desculpa até meu desabafo, eu sei que a pergunta tinha sido um pouco diferente, Não, perfeito. mas a minha resposta me deu por esse caminho, porque eu fico enojado, indignado de ver que pessoas simples, honestas, trabalhadoras, uma ou outra que cometeu algum ato de vandalismo, mas que está pagando uma pena muito maior do que a lei prevê, enquanto tantos outros não têm pena nenhuma, lá no MST e etc., se for de esquerda. Isso me deixa absolutamente enojado, eu não poderia me omitir e não poderia deixar de dar aos meus colegas uma opção de voto, da qual eles não vão se arrepender. Porque o que eu mais ouvi nos últimos tempos é: Marcel, se eu tivesse votado em você na última eleição para presidente da Câmara, talvez você não tivesse ganhado, porque o meu voto não faria tanta diferença, mas eu não teria me arrependido e estaria com a consciência tranquila, porque o voto que eu dei lá atrás não foi um voto que me satisfez, porque não foram cumpridas as coisas com as quais se comprometeu o meu candidato de então. Marcel, na conversa que tivemos em Washington, no jantar, eu me lembro perfeitamente de uma frase que você trouxe ali à mesa para a conversa que me chama a atenção.
A sensação que nós temos diante desse acordo com o Hugo Mota e tudo que está na mesa e em jogo, né? Colocando quem, eu repito, não tem musculatura política para suportar o peso do cargo e as pressões que vêm com o cargo, por exemplo, por parte do Supremo Tribunal Federal, virão pressões dali. O Hugo Mota tem capacidade de suportar isso? Já se mostrou disposto a ser uma marionete desse sistema? E aí você disse uma frase que foi a seguinte, Marcel: a sensação que eu tenho é que estão fazendo o acordo e daqui um mês vão dizer, puxa, estou arrependido, puxa, não é que não aconteceu, puxa, olha, é mais do mesmo. Você disse isso para mim, Marcel. Exatamente. E eu acho que um mês até é bastante tempo. Vai ter gente arrependida já no dia seguinte. A gente lembra de atitudes de ex-presidentes da Câmara apoiados por deputados de direita que já no dia seguinte ou no próximo revelaram decepção dos seus eleitores. Então, quando você tem acordo com o PT, e eu não faço acordo com o PT, é óbvio que vão vir muitas decepções pela frente. E quando há um candidato que não só, como você disse, não tem essa envergadura política, mas por outro lado, inclusive, já demonstrou no passado votar pautas do PT ou pautas do STF contra as nossas liberdades, aí a gente precisa ficar ainda mais contrariado. É impressionante se nós formos ver que o Hugo Mota não assinou a CPI do abuso de autoridade, manteve Daniel Silveira preso. Depois a pressão toda que o STF fez aqui na Câmara também votou a favor, contra o voto impresso. Tem tanta coisa que a gente poderia citar. Então, é uma tristeza a gente ver isso, mas, por outro lado, não adianta lamentar, nós precisamos agir, e é por isso que eu sou candidato. Então, tem tempo, até sábado tem tempo, nós estamos aqui na Câmara, você sabe que eu estava em viagem internacional, inclusive de férias, como eu disse agora há pouco, antecipei meu retorno para o Brasil, para poder estar aqui até o final da noite hoje, de manhã cedo até o final da noite amanhã, e de manhã cedo até o final do dia no sábado, batalhando por esta eleição e dando o meu melhor. Até porque não é tanto sobre ganhar ou perder, como eu disse ontem. É muito de ter e dar esperança para o povo brasileiro, que está cansado desse desgoverno e com tudo o que está acontecendo. Então, nós temos que manter a firmeza, manter a nossa proposta e não aceitar que a desculpa, né, de que são mais importantes cargos ou determinadas posições, são importantes sim, é claro que são, mas a gente tem que ter a consciência de que aqui não se está tratando apenas de espaço político e de cargos, é preciso também ver se estamos ganhando poder. E o que me parece acontecer muitas vezes é que enquanto a direita se contenta com cargos, a esquerda vai ganhando mais poder. Isso nós não podemos aceitar.